Estávamos já com uma última apresentação do Nuno Brandão Costa. O Nuno, como sabem, formou-se em 1994 na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, na FAUP, onde leciona a cadeira de projetos de 2001. Trabalhou em Basileia com Herzog de Meuron e com José Fernando Gonçalves e o Paulo Providência. Pouco tempo depois, abriu o seu próprio gabinete de arquitetura no Porto e em 2008 recebeu o prémio Cecil, foi nomeado para o prémio Mies van der Rohe. Tem sido nominado para muitos prémios, entre os quais também o Swiss Architecture Award. Este tem sido um ano muito intenso, acho, para o Nuno. Tem ganho o concurso para terminar a Intermodal de Campanhã, um dos projetos grandes do Porto. Tem publicado o livro das Prozis, um livro importante também, publicado pela Mônada. É um trabalho fantástico, com fotografias do Nuno Grande, que está a fazer uma primeira recolha do trabalho do Nuno até hoje. E, finalmente, como já foi dito mais de uma vez, foi também o curador, o comissário da representação portuguesa na Bienal da Arquitetura de Veneza. Eu espero que este seja também o primeiro de muitos anos muito intensos e espero ver agora mais obras recentes e muito mais trabalho. Obrigado, Nuno. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite. Tenho muito gosto, aliás, é uma honra estar aqui a fechar este ciclo. E trouxe para partilhar convosco 4 obras recentes, relativamente recentes, em estádios diferentes. Umas estão a decorrer, outras em projeto e outras terminadas. Um pouco para ilustrar esta relação que se pretende aqui falar da arquitetura com a história, que eu acho que é uma coisa mais ou menos permanente em qualquer arquiteto. A Inês terminou com um homem de teatro, eu começo com um homem do cinema. Isto é um estilo, é uma das primeiras cenas de um filme, não é o último filme, mas é o penúltimo filme, do Jean-Luc Godard, que é um cineasta suíço, que eu gosto muito, e que tem esta frase, que em português quer dizer: todos aqueles a quem falta a imaginação refugiam-se na realidade, que é uma frase com a qual eu sinto uma grande afinidade, e quando o Carlos Mouro me pediu um título para a conferência, eu achei que este título era perfeito, no meu caso. Sinto uma grande afinidade porque, de facto, a nossa arquitetura começa sempre numa arquitetura anterior, ou seja, já existe sempre qualquer coisa que já está feita. E no meu caso em concreto, aliás, eventualmente até por falta de talento, sempre tive alguma dificuldade em pensar a questão da criatividade por si só e da originalidade também. Aliás, é curioso que eu, quando fui para a área de artes no liceu, tive um impacto muito negativo porque, na altura, e bem, incitava-se muito a esta questão da criatividade, com a qual eu tinha muita dificuldade em lidar, embora desenhasse relativamente bem. E depois, quando cheguei à faculdade, fiquei que nem peixe na água, porque, de facto, puseram-me a desenhar coisas que existiam e que era, de facto, onde eu me sentia bem. E, a partir daí, desenvolver os projetos. O primeiro edifício que eu vou mostrar é uma biblioteca em Caminha. Foi um concurso que eu ganhei há 12 anos, em 2006. Isto também para se perceber que esta coisa da história não tem só a ver com a história que elegemos para construir o edifício, mas o próprio projeto, pela longevidade que tem, e é muito normal ganhar uma longevidade longa, passa o pleonasmo, ele próprio depois constrói uma história. Aqui estamos a falar de um contexto histórico denso, uma cidade, o centro histórico da vila de Caminha, e esta fotografia é um pouco o resumo do edifício, da minha proposta, em que há esta relação de grande ambiguidade entre os elementos arquitetónicos e o seu tempo e o seu estilo, de alguma maneira.
Porque o que verificamos aqui é que existem paramentos de pedra antigos que ficaram do edifício existente, existem elementos que estão aqui em consola, portanto, e que só as novas estruturas permitem fazer, e existem elementos construídos hoje em dia, mas que evocam construções muito mais antigas. Esta imagem da Sainsbury Wing da National Gallery, que é um projeto do Robert Venturi e da Denise Scott Brown, ilustra também esta ideia de que, muitas vezes, os tempos na arquitetura são uma coisa muito difusa e difícil, passado o tempo da construção, até difícil de precisar, não é? Isto é a entrada nova da biblioteca que eu construí. Tem esta porta muito alta, que é mais alta do que o vão transparente, que faz a passagem entre o corpo antigo do edifício existente e o corpo novo, e que tem este elemento decorativo que evoca a construção que envolve este edifício e que evoca a própria construção original do edifício, que se vê aqui neste cunhal que ficou conforme estava. Aqui vemos o Centro Histórico de Caminha, a biblioteca é mais ou menos aqui, portanto, como estão a ver, muito próximo da Sé e muito próximo do resto de muralha que existe. Este era o edifício existente, em que se via que a fachada sul e a fachada poente estavam em bom estado. Isto era uma casa, antes tinha sido uma extensão da prisão de Caminha, e esta fachada nascente, que estava virada para o logradouro, estava completamente alterada, e, portanto, o projeto foi muito desenvolvido a partir deste plano que iria desaparecer, e da ocupação do logradouro existente, que estava vedado com um muro de granito muito típico destas zonas. Esta série de croquis ilustra um pouco a minha hesitação para fazer este acrescento para desenvolver o programa, que era evidentemente muito maior, embora seja um programa relativamente pequeno, é uma biblioteca municipal de uma vila pequenina. A casa por si só não era suficiente para albergar o programa, nomeadamente as salas de leitura e o arquivo. E depois eu lembrei-me desta planta que tinha visto numa aula do professor Alves Costa e lembrava-me muito bem desta imagem que lhe pedi depois para ele me emprestar, em que o que é aqui interessante é o que me interessava aqui para o projeto. Isto é a zona onde nós estamos a trabalhar, e o que me interessava aqui era esta relação muito pacífica entre esta estrutura ortogonal da cidade, ou da vila, peço desculpa, dos quarteirões da vila, e depois esta geometria dos baluartes e da muralha muito sinuosa, a adaptar-se à topografia e a cumprir a função que lhe era destinada, que era a defesa. E, portanto, esta relação geométrica interessou-me, a certa altura, dada aquela hesitação que eu estava a sentir, para desenvolver um novo volume. Claro que estas coisas, quando dizemos que isto é ortogonal, isto depois nunca é ortogonal, porque, como sabem, aqui as cidades, no norte, as cidades e as vilas, têm uma topografia que nunca é regular, nunca são planos, e, portanto, eles depois adaptavam as pedras à topografia, aquilo nunca fica com ângulos retos. E então desenvolvi o anexo da casa, portanto, assumi esta ideia de estender a casa com um edifício anexo e não com um volume, digamos, que aumentasse a sua própria volumetria, que também era uma hipótese, com um edifício que tivesse, digamos, uma geometria dissonante e que estabelecesse essa relação que eu tinha verificado naquela planta. Aqui também se gerou a oportunidade de criar aqui uma praça, uma praça deste lado, do lado norte, porque também, como isto é uma biblioteca municipal, também era importante criar um espaço público, um átrio exterior, antes da entrada na própria biblioteca, que eu decidi fazer entre os edifícios existentes e o edifício novo, ou seja, a entrada é feita neste ponto aqui.
Portanto, há a ideia de percorrer a vila, chegar a esta praça, dar a volta ao edifício e entrar ali num ponto. Isto é a planta do resto de chão, onde se vê, portanto, esta ideia da praça, toda em granito. E depois esta relação entre este objeto mais dissonante, geometricamente, e a casa, que tem aquela estrutura muito estabilizada há 2 ou 3 séculos. E depois também esta ideia de abrir o edifício a sul, a sala de leitura a sul e a sala das crianças para a rua, no resto do chão, porque as bibliotecas municipais, quem organiza este programa de bibliotecas municipais sempre teve esta ideia, a Inês também já fez uma magnífica nos Açores, de serem bibliotecas, ao contrário das bibliotecas académicas ou das bibliotecas de museu, serem bibliotecas muito transparentes e com uma relação muito franca com o exterior, porque existe uma ideia de uma certa leitura informal, muito diferente, por exemplo, quando vemos uma biblioteca académica, de faculdade ou de universidade. Portanto, aqui vem a massa construída na cave para cumprir o programa do arquivo, da zona de administração, um pequeno auditório, uma sala plana, e, portanto, para introduzir luz naquela zona administrativa, rasgou-se um pátio triangular, que tem um acesso por escada, e depois a planta do resto do chão, que é já em plano livre, em que vemos aqui, do lado esquerdo, no corpo novo, a sala das crianças, que tem uma organização muito informal, e tem esta relação com a rua, até para os pais passarem na rua e verem os miúdos, portanto, haver esta sensação de relação muito forte com o espaço de resto do chão. E depois aqui, aproveitando o edifício existente, fizemos o átrio de entrada do edifício, e vem claramente ali aquela parede estreita, construída em betão, com 2 portas, que é, digamos, a gênese desta construção. Em cima, a sala de leitura informal é feita no edifício antigo, em que se reproduz uma maceira minhota, com aquelas 4 águas e o plano horizontal na cota mais alta, porque, eventualmente, estas casas era muito típico terem maceiras nos pisos superiores, e do lado esquerdo, com uma varanda sobre a praça, a sala de leitura principal. Aqui neste corte vem o esforço até estrutural que foi feito para encaixar este edifício naquele lote tão pequeno, e inclusive vem também esta ideia de que o edifício novo não ultrapassa a cornija do edifício existente, para manter, de certo modo, a escala da vila, que é um pouco o que se traduz nesta fotografia. Portanto, o edifício tem uma linguagem que se destaca dos edifícios existentes na vila, que são maioritariamente do século XIX, mas a sua geometria e o seu dimensionamento tem muito a ver com a tentativa de não agredir a escala do lugar. Depois esta fachada sul transformou-se numa coisa complexa, até por causa do ensombramento e pela necessidade de introduzir uma escada de incêndio, e que é este elemento que depois foi muito inspirado em algumas coisas que um arquiteto que eu gosto muito, que é o Paulo Mendes da Rocha, faz, com esta relação entre os elementos metálicos estruturais, as vigas, pintados de branco, e o betão. Vem aqui um banco que guarda o pátio, e ali insinua-se a entrada no edifício. A sala de leitura, portanto, estão a ver, tem esta transparência, e está pendurada, pica, sobre a vila, tem esta relação que eu acho interessante sobre os logradouros. E depois, com a pala e com os tós, tem esta luz muito homogénea. De um lado as mesas junto à janela e do outro lado arrumadas as estantes. Esta alçada é importante para se perceber. Estão a ver a topografia, nunca é plana, estes espaços nunca são planos, inclusive a sala de leitura dos miúdos. Aqui está a cota de soleira e do outro lado vai estar enterrada porque a rua sobe 1 metro. Isso produz um efeito interessante do ponto de vista espacial dentro do edifício. E depois este diálogo entre esta horizontalidade do novo edifício e a verticalidade da composição novecentista da casa pré-existente.
que se vê aqui de uma forma mais óbvia, e veem ali como a sala das crianças ali já ganhou cota e fica enterrada em relação à rua. Portanto, existe uma transparência, mas ao mesmo tempo existe uma sensação de conforto que se introduz neste espaço. A consola que faz a entrada, uma das entradas, esteja entradas suficientes, está à cota. Vem aqui a entrada na sala das crianças, a sala do conto que dá para a entrada propriamente dita do edifício, que é aquela porta, e que tem aquele entabelamento e que tem, digamos, esta relação com o pavimento, em que a sala perde cota. O pátio de entrada, em que aqui se começa outra vez esta ideia um pouco ambígua, que já não se percebe muito bem o que é a construção nova, qual é o limite da construção antiga, e estas linguagens, um pouco como na National Gallery, de alguma maneira se difundem e tornam-se um pouco ambíguas. O átrio. Lá em cima usamos o espaço existente no piso de cima para fazer a tal sala de leitura informal, que é esta sala, com as janelas antigas e a tal maceira. A geometria da maceira não é feita em madeira como são usualmente, mas de certo modo evoca o ambiente original. Claro que isto deixou de ser uma casa, passou a ser um edifício público, uma biblioteca, portanto precisa de espaços mais amplos. Depois a descida para a cave, em que o ambiente é mais frio, porque são as zonas de trabalho, administrativa e tratamento bibliográfico e de arquivo. Isto é uma escada que eu tenho vindo a desenvolver. Já fiz esta escada em várias casas. Depois a escada é uma sucessão de tubos de ferro que depois são forrados com umas chapas quinadas, que fazem os degraus e fecham a estrutura, e depois tem uma pintura. Neste caso, esta coisa do verde foi uma coisa curiosa, que é a escada entrou com um primário verde, o ferralheiro tinha posto, e eu achei a cor bonita e decidi pintar com uma cor semelhante ao primário. Portanto, não há assim uma razão muito científica para aquela cor. Isto é o pátio, aquele pátio triangular que dá para a zona administrativa, que é este espaço muito tenso, que tem uma luz muito interessante, porque está virado a sul, mas este paramento corta a luz direta e introduz ali uma luz homogénea dentro dos gabinetes. E depois tem esta leitura das escadas, a escada que sobe lá para cima de incêndio e a escada de betão que desce cá para baixo para o pátio, para aceder diretamente a esta zona. E este é o ponto em que entramos no edifício, damos a volta ao edifício e a este pátio e entra-se por aqui. E pronto, termino aqui de mostrar esta ideia de que os tempos ficam empastados na verdadeira acessão da palavra, porque é a própria materialidade. As formas de construir empastam quase definitivamente estes tempos. É uma amálgama de forma e de história. Agora vou mostrar uma obra que está a decorrer, por isso é que lhe chamei uma obra entre as mãos e a cabeça, que é esta coisa de que quando estamos a construir uma obra, o pensamento é uma coisa permanente, mas as decisões, a decisão às vezes a decisão da obra às vezes é uma coisa que exige uma certa rapidez e um certo pragmatismo. E, portanto, esta coisa de ir construindo, por isso é que eu acho que todos os arquitetos gostam que as obras sejam lentas e os projetos tenham tempo, porque existe esta coisa de chegar à obra, ter que decidir coisas e poder voltar para o escritório e maturar essa decisão ou alterá-la. E nesse aspecto, esta obra, como está a demorar muito tempo, tem sido muito generosa. Isto é uma obra de habitação social com alguma dimensão, são 97 fogos, num bairro pré-existente. E é a transformação desse bairro e
o aumento desse bairro. Portanto, existem algumas construções novas, poucas. Claro que para este tipo de abordagem, eu nunca tinha feito habitação social, mas acho que é uma coisa muito presente, a ideia da habitação social, sobretudo a quem se formou aqui em Portugal, sempre ouvi falar do SAL e desse tempo muito heroico dos arquitetos portugueses. E nós na escola fazíamos muitos exercícios, eu julgo que ainda se faz no terceiro ano, ligados a esta questão tipológica da habitação coletiva. É evidente que o ideal era não chamar habitação social, era chamar habitação só. Social é toda ela, não é? Mas é evidente que este projeto tem características, nomeadamente do ponto de vista até financeiro, às quais eu não pude ser indiferente para construir o próprio projeto. Isto é um desenho que eu acho que toda a gente conhece, do Aldo Rossi, a cidade análoga, peço desculpa, dos anos 70, 76, e o que eu acho que a minha interpretação deste desenho, o que ele demonstra, é esta ideia de que a cidade é sobretudo feita de um tecido urbano mais ou menos contínuo, como já, aliás, a Inês também falou, e esse tecido é sobretudo construído de habitação coletiva, inclusive. E depois existem exceções nessa cidade, que são os edifícios públicos e as praças e essas coisas, mas, de facto, a cidade tipológica, a tipologia contínua, é que constrói a sociedade compacta, aquelas cidades que nós gostamos e que funcionam. E depois existe esta questão da cidade social. O bairro São João de Deus tem uma condição social extrema, muito difícil, que eu penso que será comparável ao que eu ouço falar e ao que leio, porque eu não era um bebé na altura, sobre a situação por qual os arquitetos portugueses passaram no tempo do SAL, mal comparado, como é evidente, porque neste caso já não trata-se, o ambiente político não é o mesmo e também a minha circunstância é muito mais fácil do que a desses arquitetos, até do ponto de vista do diálogo. Isto é uma obra que toda a gente conhece, aqui no Porto, São Vítor, o arquiteto Álvaro Siza, uma obra para a qual eu tenho um fascínio enorme e que evidentemente tornou-se uma óbvia referência para fazer este projeto. Aqui o que sempre me interessou, para além de muitas outras coisas, foi esta ideia de que o arquiteto Siza Vieira fez uma incisão num tecido existente, com um edifício novo, até com uma linguagem muito ligada ao Wood, que era muito próximo do neoplasticismo, do modernismo, e consegue estabelecer, através do desenho destas fenestrações, que tem uma certa relação com as fenestrações da cidade portuense. Uma relação muito especial, não tenho outra palavra, com as pré-existências e com a própria história e o tecido da cidade, nomeadamente com estas ruínas que estavam à época e que, no fundo, faziam parte da essência do projeto. Claro que alguém não percebeu isto e fez estas plataformas, na minha opinião, desvirtuam muito a condição topográfica que São Vítor tinha, nomeadamente, por exemplo, aquela descida de volumetria que é feita com uma curva, etc. Perdeu algum sentido com estas plataformas e estas rampas. Mas o que é incrível é que nós vemos esta fotografia, que é uma fotografia recente, digamos, a monumentalidade tipológica do edifício mantém-se e a sua integridade. O mesmo aqui com esta intervenção de Pedro Ramalho, que eu também tenho uma grande afinidade, que isto é nas Antas, e o que me interessa nesta imagem é mais uma vez a utilização destes elementos tipológicos reconhecíveis, as janelas, os portões, os telhados, as chapas onduladas que fazem as fachadas, e depois ali, isso é supostamente a habitação social, e depois ali a cidade burguesa, em que as pessoas estão todas encaixotadas num edifício sem caráter, muito homogéneo,
Não estou a falar da qualidade arquitetónica, mas do ponto de vista tipológico, um edifício, há este contraste incrível que é a escala humana está cá em baixo e lá em cima existe outra coisa, que já não é propriamente a mesma coisa, mas aquela supostamente é a melhor casa do que esta que está cá em baixo. E, portanto, esta coisa de construir habitação social leva-nos a um extremo do ponto de vista financeiro, porque praticamente não há dinheiro por metro quadrado, e é esta coisa que eu tirei do SAL, que é esta ideia de elementaridade. Os arquitetos do SAL construíram com meios elementares. Esta ideia de sequência, de uma certa repetição e de fisicalidade, porque depois aqueles edifícios têm uma forte expressividade arquitetónica e de textura. São João de Deus, o bairro São João de Deus está no Vale de Campanhã, famoso agora famoso Vale de Campanhã, que é um espaço da cidade, um território da cidade que tem vindo a ser agredido do ponto de vista viário e que, de certo modo, tem desvirtuado. Esta fotografia elucida muito bem isto. Isto é a VCI. A VCI, neste sítio, tem um traçado, na minha perspectiva, que eu sou muito crítico, porque partiu a cidade, partiu o Vale de Campanhã, a Praça da Corujeira ficou destacada da cidade e o próprio traçado até poderia ser este, mas podia ter tido outra relação com a topografia, não é? Porque este sítio tem esta coisa incrível, que é um vale que funciona como um difusor de luz e que tem esta luz fabulosa. A Campanhã tem esta luz magnífica. E é esta luz muito homogénea e muito quase mágica que invade o território onde está implantado o bairro São João de Deus. Aqui vem o bairro São João de Deus. É um bairro dos anos 40, tipicamente inspirado na cidade de Jardim, com o esquema em ferradura, e vem ali do lado sul, este topo sul, tinha ali um buraco que nunca foi terminado, e portanto a minha proposta de concurso foi, tínhamos que fazer 97 fogos, com áreas muito maiores do que as existentes. Neste momento existiam 100 e tal fogos, 140 se não me engano, portanto o que nós fizemos foi, onde havia 3 casas transformamos em 2, onde havia 2 casas transformamos em 1, e depois, para conseguir obter as 97 casas, aproveitamos aquele buraco que nunca tinha sido rematado para construir 13 novas casas, portanto essas feitas de raiz. O que se verificava era que esta construção tinha qualidade, eram paredes de perpianho, que estavam em ótimo estado, por dentro as casas estavam muito alteradas e, portanto, a laje intermédia da casa já estava muito danificada, mas as coberturas, que eram feitas em madeira de castanho, estavam em impecável estado. Portanto, decidimos manter as coberturas, a estrutura da cobertura, e decidimos manter o paramento, introduzindo para fazer uma nova topologia uma laje de betão apoiada nas paredes de pedra com uma cantoneira. E este é o estado em que estava, em que já não se reconhecem, peço desculpa, já não se reconheciam as casas, não é? Que eram aqueles objetos isolados no território. Os edifícios estão muito bem implantados na topografia, é uma coisa espantosa. Estavam todos alterados, já não tinham telha, já não tinham... Mas viviam aqui pessoas, atenção. Isto, no fundo, era um bairro de lata feito em pedra e madeira. E os logradouros eram um contínuo de construção em muito mau estado e em condições miseráveis para as pessoas, mas que tinham esta necessidade de aumentar a casa, que eram tão pequenas. Estamos a falar, por exemplo, de T2 com 30 metros quadrados. E, portanto, a sua necessidade de aumentar a casa levou a esta construção informal sobre os logradouros, desvirtuando aquela imagem da cidade de Jardim que um dia o bairro teve no fim dos anos 40. A minha ideia para a reconstrução das casas foi a de, ao refazer as tipologias maiores, com menos compartimentos, não houve necessidade de tanta janela. Portanto, isto foi mais fechar janelas e portas e adequar as existentes à nova compartimentação. E depois, do ponto de vista estrutural, aquelas madeiras que nós queríamos
manter, da cobertura. No entanto, a engenharia disse que tínhamos sempre, não sabia o peso que aquelas madeiras iam aguentar, e como hoje em dia tem que se introduzir isolamentos térmicos e drenagens mais sofisticadas, fizemos uma sanduíche muito ligeira, extremamente ligeira, com lã de rocha e um acabamento com tela mineral, que depois achamos interessante vir pela empena para criar a drenagem destas coberturas, que depois se difunde no território, porque tem esta topografia em gravidade. E com isto poupou-se milhares de metros lineares de tubos de queda, caixas de drenagem e caleiras. Isto é um exemplo de uma tipologia nova, com esta ideia da escada no meio, mantendo-se as paredes de pedras estruturais e tipologias muito simples, escada no meio, muito baseadas nas tipologias que se desenvolveram no SAL, que eram muito esta lógica da escada, organizar o espaço e depois o espaço à volta dessa escada, as zonas sociais em baixo e os quartos em cima. E pronto, e aqui vem o que é interessante, isto é uma casa, isto é o lado da rua, é o lado de cima, o lado do jardim é o lado de baixo, aqui estarão 3 casas e onde antes haviam 2, 3 janelas, nós tapamos, porque passa a haver só um quarto, e isto introduz aqui uma coisa interessante, que é sempre com a mesma fenestração. Cada casa, como elas são todas diferentes, tem uma composição diferente, que parece arbitrária, mas foi feita a partir da organização espacial interior e, portanto, esta sequência de casas, todas iguais, com janelas todas iguais, depois tem uma sequência de fachada muito diversa, não é? E, portanto, as ruas ganham este ar de cidade e não tanto de bairro, não é? Casa mais igual. Aqui vem, ali do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, o topo sul, que nós já concluímos com aqueles volumes, mantendo a lógica. Aliás, a composição destes volumes é muito simples. Este volume fecha este alinhamento, este volume fecha este alinhamento, este volume fecha a ferradura, este volume, este fecha este alinhamento, e estes 3 destacam-se e viram-se a sul para uma zona que depois vão ver muito rural e bucólica, que são coisas que ainda encontramos nesta cidade. É de repente termos ambientes de horta e quase de bosque no meio da cidade de Porto. Portanto, tem aqui uma fotografia já de uma das casas recuperadas, estão a ver as fenestrações, a janela é sempre a mesma. Portanto eu tenho 700 e tal janelas todas iguais, e como podem imaginar, isso é do ponto de vista do custo, é uma poupança enorme, e com essa poupança consegui introduzir as janelas em madeira, que era uma coisa que me parecia ser interessante, manter a madeira, não é original, a madeira nova, evidentemente, mas que introduz também um conforto dentro da casa, que depois também, vão ver, tem uma grande elementaridade do ponto de vista dos acabamentos. Isto é uma das casas, os alçados são todos diferentes. A entrada, a janela do quarto, e vem aqui as fachadas a mudar, uma das ruas, e aqui está tudo desfocado. Vê-se aqui, portanto, a nova intervenção, e o que nós fizemos aqui foi que estas volumetrias, no fundo, vão buscar a escala das volumetrias existentes, e a janela que introduzimos nestes corpos novos é rigorosamente a mesma que existia no edifício antigo. Nestas casas aproveitamos para fazer uma tipologia diferente, porque todas as outras eram duplexes, que foram casas de resto de chão. Umas com acesso pela cota de resto de chão, outras com acesso pela cota de cima, e, em alguns casos, aproveitando a topografia, ambas têm acesso de nível, o que é bom para as pessoas de idade e para as pessoas com deficiência motora, etc. Vem aqui um perfil da rua, a vossa imagem está muito desfocada, mas acho que se consegue ver aquelas fachadas todas a variar.
ao longo da rua. E vem também isto que já lá estava e que no fundo eu, para fazer a construção nova, repesquei, que é como as casas se vão adaptando à topografia de uma forma magnífica, não é? O que dá o carisma deste bairro é muito essa relação entre aqueles pequenos volumes e a topografia. Isto é uma casa é um prédio, um edifício de habitação coletiva do Húngaros, que nesta sua fase racionalista fazia estas casas que ele chamava as casas sem qualidade. E o que me interessou aqui, que é uma coisa que aliás o arquiteto Álvaro Siza também faz muito, que é esta composição muito clássica, simétrica, e depois a introdução, por exemplo, neste caso da caixa de escadas, com o mesmo elemento, faz um pequeno desvio e introduz aqui uma dinâmica no edifício. E foi que nós também tínhamos necessidade de meter aquelas escadas que davam acesso à cota, ao piso de cima, e portanto tivemos que recuar as janelas e introduzimos aqui, sempre com o mesmo elemento, esta variação. Tem aqui a topografia, a casa deste lado está praticamente a bater no parapeito da janela, do outro lado faz-se o acesso. Aqui vem um volume dos novos, que vai buscar muita escala das casas existentes. Nestas casas novas também se fez o mesmo sistema para manter a... Depois esta fachada tem esta qualidade têxtil, que eu acho interessante. E depois na ponta sul decidimos variar a materialidade. Retiramos a ideia do reboco, que era a ideia original do bairro, era tudo rebocado, e introduzimos o tijolo, que é um elemento do ponto de vista da textura, que tem outra escala, uma escala mais pequena, e que eu achei que se iria relacionar melhor com a textura orgânica daquele espaço vegetal que ainda existe a sul do terreno. Mas sempre com a mesma lógica de composição. Isto destas, aquela implantação que vocês viram depois introduz esta variedade, mas sempre com elementos muito simples e elementares. Isto é uma coisa que me interessa mesmo, que é como é que desenhamos a construção para ela se adaptar à topografia e como é que depois os edifícios ficam, peço desculpa, isto não se vê muito bem, ficam no território, não é? Porque uma coisa é o desenho da construção e depois é a aparência dessa construção, são coisas diferentes. O desenho de construção é uma coisa abstrata e depois a realidade transforma esse desenho de construção numa coisa sólida, não é? E é preciso antecipar esse momento. Este desenho vê-se muito mal, peço desculpa, mas dá para perceber também a elementaridade destas tipologias. Tem um T1, e entra-se, tem a cozinha, a sala, o quarto e depois a escada que sobe para o piso de cima. E vem aqui a janela a variar de sítio, o que também introduz dentro de um espaço relativamente não, muito pequeno, uma certa riqueza espacial. Esta escada lá para cima. Vem aqui a topografia, duas casas com entradas de nível, feitas a cotas diferentes. Duas casas de resto de chão, no fundo, são duas casas de resto de chão, uma sobre a outra. Depois, à cota alta, isto fica tudo muito pequeno. Esta transição de materialidade. As empenas, drenantes, viradas para o jardim. Estes ângulos abertos, para criarem aqui uma espécie de espaços de vizinhança, as entradas. E depois vem aqui alguma sequência de imagens do interior, com uma palete muito reduzida, o vinílico no chão, madeira de faia, fazer as guarnições, os rodapés e as portas, e os rebocos e estuques nas paredes e tetos, e vem a tal janela, que se vai relacionando de uma forma mais ou menos livre com o espaço. Um quarto. A cozinha, depois introduzimos ali uma pequena padieira para também criar com falta de espaço, criar alguma hierarquia no fogo, e a entrada para os quartos.
Pronto, esta fase da obra terminada. E aqui vem este primeiro volume que chega à rua, com janelas a descer e a fazer esta transição com a zona sul, que é este edifício, fica todo virado a sul. O desenho do espaço público, que é fundamental, os passeios, as ruas, as praças, as árvores, senão isto depois é invadido. Não construir o espaço público numa operação destas é o caminho para a desgraça. Portanto, eu fiz muita força perante o dono de obra, que era fundamental, e ou outra pessoa qualquer, desenhar o espaço público, construí-lo, e já está adjudicada a obra, portanto também vai ser começado a ser feito. Muito simples. Aliás, o típico pormenor do Porto, com o lancil de pedra e contra guia e granito. E depois esta imagem incrível é o que se vê do lado sul. Atrás deste pequeno bosque existe a entrada, a saída do metro, que eu não me lembro do nome da estação, mas é a estação a seguir ao Estado do Dragão. E, portanto, reparem como esta paisagem é absolutamente fascinante. E, portanto, interessava-me muito fazer este gradiente do edifício até este ponto, e da topografia e da sua materialidade, sabendo, evidentemente, que um dia isto vai deixar de existir. Mas pronto, os arquitetos são assim. Agora queria mudar de escala e vou-vos mostrar uns desenhos do terminal intermodal de Campanhã, porque isto é outra coisa, é esta temática da arquitetura e território. Ou seja, como é que a arquitetura, o edifício, e não uma ideia só de planeamento, pode construir um território de grande escala. Para mim é uma grande escala. Isto é a zona nascente, mantemos-nos no Vale de Campanhã, isto é a zona nascente da linha férrea, da estação de Campanhã. Acho que toda a gente conhece isto é a fábrica de aceres, que hoje em dia é uma zona relativamente caótica, não é? Podemos caracterizá-la assim. Houve um concurso público, acho que foi o único concurso público, pelo menos que eu desse conta, assim, num espaço de uma década, que abriu aqui na Zona Norte, digamos, e eu concorri com grande entusiasmo e tive a sorte de ganhar. E o pedido, além do programa funcional, que é um programa complexo, um terminal de autocarros, carros, zona pedonal, bicicletas, etc., havia um pedido do concurso que era esta ideia de ligar a zona poente de Campanhã com a zona nascente, com a linha férrea a passar pelo meio. E eu achei que era impossível ligar, porque a linha férrea é um obstáculo intransponível. Aliás, em Lisboa existe esse problema na frente do Tejo, tem lá a linha férrea a passar, em frente ao Museu dos Coches, e há essa sensação que não é possível fazer essa ligação. Pode-se fazer pontualmente, mas do ponto de vista urbano nunca vai haver uma ideia de ligação. Vai sempre haver uma ideia de que a linha férrea corta a cidade, corta o tecido urbano. Então o que eu achei foi fazer exatamente o oposto, que era, vendo estas fotografias, o que eu achei é que era necessário introduzir um limite e não uma ligação. Um limite àquele espaço, um limite àquele território, porque a sensação que se tinha quando se anda aqui, a pé, até é uma sensação quase de insegurança, de que não percebemos muito bem onde é que estamos, não há limite das coisas. E então, decidi pensar o terminal como este limite, com mais ou menos 500 metros, meio quilómetro, e desenhar o terminal a partir desta linha, que é uma linha reta, depois tem uma linha diagonal que liga ali ao Quinta do Mitra, vou já explicar, e entre a linha férrea, que está aqui, a poente, e a cidade, introduzir no espaço vazio um parque urbano relativamente pequeno, não é o parque da cidade, nem um pouco mais ou menos, tem a área, em termos de metros quadrados, semelhante à Avenida dos Aliados. Porque também esta zona, como viram nas fotografias, é uma zona que foi ganhando uma certa aridez. E pareceu-me que fazia sentido
este equipamento urbano tão pesado, inclusive é que vai introduzir carga poluente no próprio espaço que já é muito carregado, porque tem carros, caminhonetes, etc., introduzir um parque urbano neste vazio enorme. Portanto, ao resumir o terminal todo nesta linha, ganhei espaço para construir o parque. Isto é um desenho do Aurélio Galfetti, um arquiteto suíço, que eu tive o gosto de conhecer há uns anos atrás, com quem tive o gosto de dar aulas em Espanha. E ele, na altura, não conhecia este projeto, ele me mostrou esta obra e eu fiquei sempre com isto na cabeça, que é uma piscina em Bellinzona, que depois fui até visitar, e que a piscina está aqui, não é? Vêm ali os tanques das piscinas, mas, de facto, o que se torna fundamental é esta linha, que é uma ponte, que organiza o território. Aliás, um pouco à semelhança, podemos dizer, das piscinas do arquiteto Cisa, que tem os tanques, mas o que de facto é fundamental são aqueles elementos de muro que organizam aquele pedaço de rocha e praia. E, portanto, esta foi evidentemente era uma imagem muito forte para construir este projeto. E pronto, e vem aqui a amarelo o território existente, tem uma topografia muito irregular, como toda a cidade, existe um desnível entre a cota da linha férrea e a parte de baixo deste tecido urbano mais convencional, de cerca de 15 metros, que era perfeito para meter o terminal, porque precisa de um pé direito alto, porque as caminhonetes são altas. E a nossa proposta foi refazer ali o nó da Bonjoia, criar este novo arruamento perpendicular a esta rua de Campanhã e depois introduzir esta linha que estabelece o tal limite e neste triângulo que sobra entre esta galeria, que é um espaço urbano percorrível, introduzir todo o terminal. E o que sobra entre este limite construído, este espaço público, e a cidade, ser um parque. Portanto, vem aqui depois esta ideia da vegetação do parque, invadir todos os vazios que existem e o edifício ficar ali, aquela linha, com muito pouca presença no território. Isto é a cota. Também quisemos fazer esta coisa que foi à cota baixa, que é a cota de saída da VCI, do nó da Bonjoia, metemos tudo que era mecânico, os carros, as caminhonetes, as bicicletas não são mecânicas, mas que andam depressa, os táxis, a relação com a saída para o metro através do túnel, e à cota alta, o espaço público pedonal. Portanto, isto é uma grande galeria, e entre as vigas, porque aquilo são uns vãos muito grandes, que fazem um espaço terminal, conseguimos aquele espaço ali, ganhamos este espaço aqui, onde introduzimos todos os apoios ao terminal. As salas de espera, os cafés, as casas de banho, zonas administrativas, etc., que estão simultaneamente envidraçadas sobre o terminal, portanto uma pessoa vê o terminal lá em baixo a funcionar, e com uma relação de cota direta com o jardim. Protegidos por esta galeria, que é uma loggia, um espaço muito clássico. Este é um desenho que mostra um pouco esta sequência estrutural. E claro que além de Bellinzona, tinha esta, para formalizar esta galeria, tinha esta realidade, que era o aqueduto da Malagueira, que tinha esta ideia muito elementar do ponto de vista estrutural, mas que depois cria uma espacialidade muito forte e sequenciada, que era um pouco o que se pretendia neste espaço. E aqui, portanto, no fundo isto é um pórtico de 7 metros que se repete indefinidamente desde o início, e depois há ali uma ponte que liga a outra zona, que é a Quinta do Mitra, que também estamos a recuperar um edifício que existe lá. E, portanto, este limite, ao mesmo tempo, também é um espaço que tenta ligar, do ponto de vista público, aquelas realidade toda fragmentada de Campanhã.
vem aqui o trabalho da topografia. A entrada no terminal é feita ali, peço desculpa, ali, entra-se ali, tem uma rotunda, a céu aberto, chove aqui dentro. Para verem a escala, esta rotunda tem cerca de 20 metros de diâmetro. E depois as caminhonetes saem estacionam aqui e saem por este lado pelo nó da Bonjoia. Isto é a ventilação do parque de estacionamento que está aqui, e depois esta galeria que é percorrível à cota do jardim ou a uma cota mais alta em Belvedere sobre o território. E portanto isto depois é uma estrutura, é um pórtico de 7 em 7 metros que vai construindo o espaço e a dinâmica do espaço público. Isto são uns desenhos do concurso que dão para perceber um pouco esta lógica. Portanto, vem aqui a galeria, o pórtico, o jardim e os equipamentos de apoio ao terminal em vidro, entre as vigas. Esta imagem. Aqui a rotunda que faz lá embaixo a distribuição do trânsito. Este edifício é todo ventilado naturalmente. Não tem AVACs, nem essas coisas. É o sonho de qualquer arquiteto, não é preciso pormenorizar nada. É só espaço e estrutura. E aqui vêm os cais de embarque com as lojas lá em cima penduradas e as vigas. E a saída no nó da Bonjoia, que tem este grande vão com 40 e tal metros, de onde saem as caminhonetes. E do lado da Campanhã era isto que se pretendia, que era um limite preciso a este espaço, a cidade e o parque. Para acabar, vou mostrar uma pequena casa, muito pequenina, e chamei-lhe Desenhar a Informalidade, que é outro tema da história, acho eu, e da forma. Eu acho que quando os arquitetos falam de história, já discutimos isso várias vezes, em outros fóruns, falam sempre de forma, a forma da história, ou da história da forma. E este desenhar a informalidade tem a dizer com esta ideia de desenhar uma coisa que não tem uma forma definida, mas também desenhar uma forma de construir relativamente informal. E esta frase é um paradoxo, porque isto pura e simplesmente não é possível. Isto é uma casa típica destas casas rurais que existem no Minho, isto é em Castro Laboreiro, perto de Melgaço. Tem esta paisagem incrível, toda a descer, em pendente, e a casa está encaixada na topografia e é toda feita desta pedra perpianho. Isto era uma casa onde vivia uma família com 11 pessoas. Impressionante. Uma casa que tem, não sei, 30 metros quadrados, 40. Pronto, mas o que acontece é que as pessoas que compram estas ruínas querem também sempre uma ideia paradoxal, que é, querem manter o lado arcaico e a memória dos avós e dos bisavós das férias na aldeia, mas querem fazer uma casa cuja casa que compraram não serve em termos de área nem de conforto, porque geralmente pedem uma área que é o triplo ou o quádruplo da casa que compraram. E, portanto, o arquiteto vê-se aqui neste problema, que é como é que eu vou manter esta imagem ou esta memória construída e fazer uma casa que é exatamente o oposto dessa imagem. Tem piscinas, essas coisas, há aquecimento central. A ideia foi, então, manter a casa e ampliar a casa. Um pouco ao contrário de como mostrei na biblioteca, em que assumia aquela ideia de um volume anexo. Aqui foi como se a casa se alastrasse pelo terreno, porque tinha esta coisa de topografia, através do seu próprio sistema construtivo, que é este perpianho. Se alastrasse sobre o terreno, encaixado na topografia para criar um espaço novo. A sala de estar, os quartos, uma relação com a piscina, etc. E, portanto, a casa tem duas leituras. Uma, que é a Cotal, tem que se mantém esta ideia, que é muito minhota, que é
As construções são dispostas no terreno por fragmentos encaixados na topografia e temos ali o acesso com uma pala para o parque automóvel, aqui um pequeno volume para os hóspedes, a escada de acesso à casa fica enterrada, portanto tem que se descer, a casa original, o tanque, que é a piscina, e depois a casa propriamente dita é exatamente como compacto, é um objeto compacto, todo enterrado, todo encaixado no terreno, todo virado para a paisagem, à exceção deste quarto, que está virado para um pátio. E, portanto, vêm aqui estas duas plantas quase antagónicas. A planta do resto do chão corresponde ao desejo do cliente, da casa do cliente, e a planta de fora corresponde à imagem desse desejo. A entrada na casa, a pala do estacionamento. Deu-se aqui uma feliz coincidência que existia uma casa muito semelhante a esta casa original, num terreno ao lado, que estavam as pedras para vender, que é uma coisa que acontece muito no Minho, e então nós construímos esta extensão da casa com as pedras de uma casa muito semelhante a esta casa original. O que introduz aqui, historicamente, uma grande ambiguidade, porque fizemos um volume completamente novo com umas pedras que vinham de uma casa muito semelhante à casa que estendemos. Pois claro, introduzimos esta casa nova que tem um vão grande rasgado sobre a paisagem, não é possível fazer com perpianho de pedra, portanto introduziu-se este elemento metálico que sustém esta construção em granito e inclusive fizemos este exercício pitoresco de meter as janelas da casa que encontramos sobre este perfil, este vão, este grande vão que rasgamos. O pátio ao fundo, portanto é uma casa muito transparente, com esta ideia de fluidez. A relação com a topografia, com a paisagem, o tanque da piscina. E depois por dentro a casa é uma casa moderna. Sala de jantar, a escada para cima para a cozinha e a sala de estar. Com uma relação com o exterior, a piscina e deste lado a luz que chega do pátio e transforma este espaço num espaço com uma luz muito homogénea. E depois esta janela, que é uma ficção, não é? Mas que no fundo também é uma espécie, parece-me ser a síntese desta construção. Que foi uma ideia que foi sendo construída, não foi uma ideia que nasceu no estirador. Foi sendo construída com a realidade da própria obra. E eu termino com o segundo estilo daquela cena do Godard que diz: resta saber se não pensar contamina o pensamento. Obrigado pela vossa atenção. Temos ainda tempo, se quiserem alguma pergunta, seja para a Inês ou para o Nuno, antes de fechar a sessão. Há perguntas, questões, comentários? Não? Mais nada? Então vamos aqui fechar. Eu agradeço imenso o Nuno, a Inês, a todos os participantes, o arquiteto Cisa, pela sua presença e o apoio, e a todos a presença e a participação, e vamos começar já a trabalhar na segunda edição das Álvaro Cisa Talks para o ano. Muito obrigado.